Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando com vocês é o Dom e hoje a gente vai falar de uma carta que às vezes é mal interpretada, mas que tem significados bem legais, que é a carta da Roda da Fortuna. Então vem comigo e vamos falar sobre essa carta. Bom, mas antes, como sempre, alguns recadinhos importantes. A gente está usando o baralho do The Druidcraft Tarot, que é um baralho druida celta. Então a carta é grande, dá para mostrar bem aqui e tal, mas não é um baralho muito fácil de ler, mas tem ilustrações legais, eu acho que traz um significado um pouquinho diferente do normal, né? Então eu acho que pode acrescentar coisas pra gente aqui, tá? Na nossa conversa. Um outro recadinho que eu quero deixar aqui também registrado é que essa série é uma série de vídeos mais curtos, então a gente vai falar um pouquinho superficialmente, vamos dar o significado mais geral da carta, mas que esse significado pode mudar um pouquinho ou ter significados adicionais dependendo do tema do baralho. Então, às vezes, um tema, por exemplo, de druida, traz algum significado um pouco mais dessa cultura, ou um baralho bruxo traz um significado um pouco mais bruxo. Então, a gente tem aí alguns ajustes de significado dependendo do tema do baralho, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre uma carta bem interessante, mas que às vezes é um pouquinho mal interpretada, que é a carta da Roda da Fortuna. Normalmente, ela vem como significado, aqui é uma mulher fazendo um círculo, talvez um círculo mágico ou um círculo na areia. Então, aqui já tem um significado bem interessante também. Mas normalmente a ilustração é uma grande roda com algumas figuras nessa roda, uma figura no topo, uma figura embaixo, às vezes duas figuras laterais. Essas figuras é como se a roda estivesse girando e essas figuras estivessem andando em círculos nessa roda com elas, tá? E pode ser que tenha alguns elementos a mais aí, dependendo do baralho que você pegue, mas normalmente é isso. Mas aí o que isso significa, né? Quando a gente fala roda da fortuna, a gente tende a pensar em dinheiro, em prosperidade, né? Mas, na verdade, muita gente, eu até gosto desse outro nome que essa carta tem, que é a roda do destino, que é muito mais apurado para esse tipo de carta, tá? Por quê? Porque essa roda, por ela estar girando, então ela indica ciclos na sua vida, ciclos que começam e terminam na sua vida, né? E aí começa outro e termina, começa outro e termina, né? Significa também que na vida a gente normalmente é uma montanha-russa, né? Então às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo. Quando você está em cima, você precisa ter humildade suficiente para saber que a qualquer momento pode ser que você caia, você desça nessa roda. E quando você está lá embaixo, você não pode perder as esperanças, porque qualquer hora a roda gira e você vai para cima de novo, né? Então eu acho que são significados bem positivos e legais para você tentar entender, tentar pensar que você precisa, dependendo da situação que você estiver, não é uma situação temporária. Por isso que essa carta aqui é legal, porque ela está fazendo esse círculo na areia e a qualquer momento pode vir uma onda e apagar esse círculo, entendeu? Então é uma situação temporária. Você precisa ter isso em mente. Uma outra coisa que é interessante também é que você precisa começar e terminar ciclos na sua vida, né? Então, às vezes a pessoa gosta de iniciar projetos, mas não termina os projetos. Gosta de iniciar uma tarefa, mas não termina as tarefas, né? Então você precisa ter isso. E faz parte da vida esses ciclos, né? Então, às vezes é uma coisa... eu sempre gosto de pensar nessa carta numa situação de karma. Então, assim, você precisa entender que a vida é feita de ciclos e, às vezes, o que você está passando na situação que você está fazendo essa consulta faz parte da sua vida. Você precisa passar por aquilo, sabe?
Então você precisa entender que isso é passageiro e que você vai conseguir aí resolver e voltar a uma situação mais normal dentro da sua realidade aí. É uma carta também que pode significar colheita. Então lá na Imperatriz a gente planta para crescer, a gente tem fertilidade, a gente faz as coisas crescerem. Aqui a gente colhe, né? O que foi plantado, tá, gente? Então assim, você precisa entender que se você começou o ciclo plantando arroz, você vai colher arroz. Então talvez essa situação você esteja colhendo algo que você plantou. Se for uma situação ruim, tenta pensar a origem dessa situação. Às vezes foi você mesmo que plantou isso, né? Então você precisa entender e tentar resolver a origem da coisa, às vezes, né? Para que isso não se repita. Senão vira um ciclo vicioso, né? Essa roda fica girando no mesmo lugar. E aí você sempre passa por uma situação ruim. Então, por exemplo, né? Uma situação que pode ser em amor, pode ser, por exemplo, recorrência de boy lixo, sei lá. Então, sei lá, você fala assim, eu só cato boy lixo, mas será que isso não tá, a origem disso não tá em você? Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. Então é uma coisa que está se repetindo na sua vida, é uma roda, né? Você termina com uma pessoa, começa com outra, termina com ela, começa com outra, e é sempre um boy lixo. Então podem ser situações recorrentes na sua vida. Então você precisa resolver isso. Reflete um pouco mais sobre qual a origem disso na sua vida e tenta resolver. Pode ser também um significado de sincronicidade. Pode ser que tudo esteja fluindo ou esteja convergindo para essa situação. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, né? Então aí vai do que você está querendo saber. Mas é claro também que a fortuna, né, o significado da fortuna também vem aqui. Então pode ser que você esteja colhendo prosperidade, colhendo algum tipo de dinheiro. Então, sei lá, se for um processo judicial, pode ser que esse processo se resolva, né, agora, e aí você possa, se for uma situação ruim, recorra, né? Se for uma situação ruim para você, pode ser interessante recorrer, porque daí essa roda gira de novo. E também pode trazer um significado de progresso das coisas, né? Então as coisas, enquanto a roda estiver girando, a coisa está andando, né? No carro já era mais ou menos, já dizia um pouco mais disso. Só que o carro ele fala de você progredir para frente. Na roda da fortuna pode ser que você esteja andando em círculos. Você está andando, mas em círculos. Então toma um pouco de cuidado com isso, para que você não fique preso a uma situação que não é agradável nem boa para a sua vida, tá? E como eu falei lá que eu gosto do significado do karma, talvez essa situação seja inevitável, sabe? Traz essa situação de inevitabilidade, não sei nem se é essa palavra certa, se existe essa palavra, mas é bom você pensar que a conclusão dessa situação é inevitável. Você não vai conseguir, talvez, colher o que você quer, porque o rumo da coisa já tomou um rumo que já não vai ser tão favorável, sabe? Ou pode ser o contrário, né? Você não precisa nem mexer os pauzinhos, porque só pela roda girar, o que você pediu vai vir, né? Então, é uma carta bem interessante, né? Mas tem mais a ver com essa parte dos ciclos da vida, os ciclos que a gente tem na nossa vida, né? Ou situações que são muito recorrentes na nossa vida, então precisa prestar um pouco mais de atenção nisso, né? Principalmente na parte amorosa, principalmente na parte de saúde, né? Então, aqui pode ser, por exemplo, problemas crônicos na sua saúde, então pode ser dores que sempre voltam, então você precisa tomar um pouco de cuidado com isso, né? Se você estiver fazendo uma tiragem de saúde. Então eu acho interessante prestar bastante atenção e tentar ver por que isso se repete tanto na sua vida, né? E vai na origem e resolve, certo? Bom, o significado dessa carta é esse, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo arcano. Até mais! Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais!